Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriele e juntamente com a Laura a gente realizou esse trabalho da disciplina de trabalhos multidisciplinares da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre o tema eficácia de medidas de segurança contra a Covid-19 em ambientes fechados. Então, o nosso trabalho ele teve como objetivo estudar como ocorre a propagação do vírus, no caso a Covid-19, verificando então a eficácia das máscaras, simulando como a dispersão de aerossóis afeta o receptor que utiliza a máscara. E uma das perguntas que a gente procurou responder foi quanto de líquido ultrapassa a proteção da máscara. E por que é importante então estudar o assunto? Principalmente para conseguir auxiliar na escolha da máscara para se proteger contra o vírus, né? Uma vez que a gente vai ter a eficácia das máscaras calculadas. E também impedir o surgimento de novas variantes, porque as variantes elas surgem uma vez que a gente não consegue se proteger de maneira adequada, então espalhando o vírus e criando então as variantes. Por isso que é importante a gente estudar esse tipo de tema. E para esse trabalho aqui a gente utilizou algumas matérias, que são dadas no curso de Engenharia Computacional, que foram a introdução ao métodos discretos, fenômenos de transportes, processamento de imagens, soluções numéricas de equação diferenciais e introdução aos métodos de elementos finitos. Em relação ao nosso trabalho, ele é uma continuação do trabalho que foi realizado nessa mesma disciplina no ano anterior, do Braulio e do Daniel, sobre o tema propagação de coronavírus em um ambiente fechado e eficácia das medidas de segurança. Foi proposto então por eles um experimento prático e computacional para a dispersão do vírus em ambientes fechados com e sem o uso das medidas de segurança. Então, a abordagem que eles utilizaram foi pegar um nebulizador, e colocar nesse ponto inicial, pegar uma das 4 máscaras que eles utilizaram para os testes, que foi a de tecido único, a de tecido duplo, a cirúrgica de TNT e a cirúrgica de 3 camadas, Eles tiveram então 4 cenários, Eles posicionaram uma de cada vez aqui nesse retângulo, e um termohigrômetro que mediu então a concentração do ar que passa do nebulizador e da máscara para o ambiente. Então eles fizeram essa medida em um ponto único, como a gente pode observar aqui na tabela, O termohigrômetro ficou a uma distância de 2 metros ali da máscara, de cada uma das máscaras, e eles mediram essa concentração. Então a nossa abordagem aqui, ela procura ser um pouco mais quantitativa para a gente conseguir então ter a concentração em vários pontos da máscara. A nossa abordagem é um pouco diferente porque a gente agora está mudando o nosso sistema. Em vez da gente analisar a concentração no ambiente, a gente está procurando então medir a concentração que passa de um líquido que passa a máscara, que chega no receptor, na boca de um receptor, por exemplo. Então, para conseguir isso, nosso experimento físico ele consistiu então em utilizar uma garrafa PET, um borrifador, uma fita métrica para medir a distância, Ficou a 60 centímetros de distância da máscara, o borrifador. E por que 60 centímetros? Porque com 1 metro e 1,5 metro a gente não obteve resultados, A gente não conseguiu enxergar as manchas na máscara. Ou seja, isso é muito bom, porque as orientações que são dadas pelos órgãos de saúde é que tenha distância de 1 metro a 1,5 metro. Então isso é muito bom, porque realmente não mancha a máscara com essas distâncias. Então a gente só obteve resultados para conseguir fazer a medida do experimento físico quando a gente colocou 60 centímetros distante da máscara. A gente utilizou também a tinta em pó, para conseguir esse líquido laranja, para a gente conseguir observar a concentração nas máscaras. E 2 máscaras, então, que foram a PFF2 e a cirúrgica de tecido duplo. Então, a gente utilizou, quando a gente fala que a gente analisou as imagens, a gente está falando porque a gente gravou, então, essa borrifada do líquido por trás da máscara. A gente posicionou então a câmera atrás da máscara e observou ali a concentração durante o tempo que a gente ficou ali borrifando, que foi durante 1 minuto. Então aqui são as 2 máscaras que a gente utilizou, a cirúrgica e a PFF2, e aqui então são os vídeos que a gente gravou.
O primeiro aqui é da cirúrgica, de tecido duplo. A gente pode observar então que ela ficou mais manchada, né, aqui nas beiradas, principalmente. E agora a gente vai observar a PFF2 e a gente pode então verificar algumas questões, né? Eu adiantei um pouco o vídeo, mas a gente pode observar que não mancha a máscara, o que é muito bom, né? Pensando que a PFF2 ela realmente é eficaz quando a gente está falando de concentração atrás da máscara, né? O líquido não passa com muita facilidade. Então, para os nossos testes aqui, a gente não conseguiu fazer a análise com o OpenCV. O OpenCV é uma ferramenta para fazer a análise que a gente utilizou para fazer análise de concentração das cores, né, atrás da máscara. E aqui a PFF2 a gente não conseguiu utilizar para os nossos testes. E algumas observações, né, que depois de secar a PFF2 ela manchou. Então aqui mostra que ela, se a gente continuasse, né, por mais tempo borrifando, talvez ela manchasse. Então essa foi uma observação que a gente conseguiu ver, né? E agora então a Laura vai explicar um pouco como é que ocorreu essa análise da imagem. Para fazer a análise de imagens, nós utilizamos então a biblioteca OpenCV para Python, que permite que seja feita a delimitação das imagens do experimento. Há o uso de masks, que são ferramentas que permitem que sejam isoladas partes de interesse de uma imagem. Então, ocorre a especificação de um intervalo de cores. Usamos duas masks diferentes, uma para detectar a área da máscara manchada de laranja e outra para detectar a área total da máscara. Então, o cálculo da concentração se dá a partir da divisão da área manchada pela área total. Agora nós mostramos um exemplo para um frame do vídeo, esse frame que vai ser analisado. E essa seria a mask que corresponde à área total dessa máscara. E agora nós temos uma imagem mostrando a área da máscara manchada de laranja e também a mask que é correspondente a essa área manchada. A área na cor branca de uma mask corresponde à área de interesse, enquanto a área na cor preta pode ser descartada. Então, nós calculamos as áreas a partir da contagem de pixels em branco nas duas masks, realizando a divisão e encontrando o valor para a concentração naquele frame. Fazemos o mesmo processo para todos os frames do vídeo, encontrando a concentração para cada um deles. E ao fim, calculamos a concentração em cada segundo, fazendo uma média dos valores de concentração achados para os 30 frames correspondentes a cada segundo. Como resultado, obtemos o seguinte gráfico para a concentração ao longo do tempo. Então, agora falamos sobre o experimento computacional. A equação da difusão é vista a seguir, e nela a concentração da substância é representada por U, o tempo por T e a difusividade por D. A equação da difusão descreve flutuações de densidade em um material que se difunde, também sendo usada para descrever processos exibindo um comportamento de difusão. Para a modelagem do nosso experimento, então, é usada a equação da difusão em 1D, que é vista a seguir. A difusividade vai representar a facilidade com que um soluto se move em um solvente determinado. E nós consideramos uma máscara com uma certa espessura dividida em regiões com difusividades diferentes. Para resolver a equação da difusão apresentada, utilizamos o método das diferenças finitas, que vai consistir na aproximação do valor das derivadas de primeira e segunda ordem. Para a derivada de primeira ordem no tempo, ocorre uma aproximação por meio de diferenças progressivas. E essa derivada pode então ser escrita da seguinte forma: o sobrescrito n, no caso, está relacionado ao tempo, e U com sobrescrito n seria a concentração no instante atual, e U com sobrescrito n mais 1 seria a concentração no instante posterior. E o ΔT seria o tamanho do intervalo no tempo. A derivada de segunda ordem no espaço é aproximada por meio de diferenças centradas de segunda ordem.
Então, essa derivada pode ser escrita da seguinte forma: o subscrito i está relacionado ao espaço. Então, U com subscrito i seria a concentração no ponto atual, U com subscrito i menos 1 seria a concentração no ponto anterior, e U com subscrito i mais 1 seria a concentração no ponto posterior. E o ΔX seria o tamanho do intervalo no espaço. Nós fazemos uso das condições de contorno de Neumann, que definem os valores tomados pela derivada de primeira ordem de U em relação ao espaço nos pontos do contorno do domínio. Apresentamos, então, a seguir o modelo matemático que foi efetivamente utilizado na representação do nosso experimento. Primeiramente, a equação da difusão e o domínio, que x é dado em milímetros e t em segundos, e o domínio I é a espessura da máscara, que nós consideramos valer 2 milímetros. A seguir, falamos sobre as condições de contorno de Neumann, que valem 0 nos 2 pontos do contorno do domínio. E temos também a condição inicial, que vai valer 1 para os primeiros 26 pontos do domínio e 0 para o resto. Então, nessa ilustração, a gente mostra a condição inicial que foi apresentada e falamos sobre a tal abordagem 1D que nós adotamos, com a separação da espessura da máscara em diferentes valores de difusividade. Então, nós temos a difusividade D1 no intervalo inicial da espessura da máscara e no final também. E no meio, uma difusividade D2 bem menor do que a D1. A fonte estaria, então, à esquerda do início desse domínio. No caso, seria a 60 centímetros de distância. Então, o início do domínio, que é no ponto mais à esquerda, em x igual a 0, representaria a parte da frente da máscara. E o outro ponto do contorno, que seria o ponto mais à direita no domínio, em x igual a 2 milímetros, representaria a parte de trás dessa máscara. Agora, para as difusividades, nós fizemos testes e esses foram os valores que encontramos que nos deram um resultado que mais se aproximou do resultado que nós obtivemos durante a análise de imagens. Então, no caso, esse 1.3 seria equivalente ao D1 daquela ilustração que nós vimos, e o 0.04 seria equivalente ao D2 daquela ilustração. Algumas observações. O valor de ΔT é de 10 a menos 4 segundos. O domínio vai ser dividido em intervalos de tamanho ΔX, de forma a obtermos 120 pontos na malha. E o valor de ΔX é de aproximadamente 0,17 milímetros. Para que seja considerada a heterogeneidade da difusividade ao longo da espessura da máscara, devemos utilizar a seguinte expressão, que é obtida por meio do cálculo de uma média aritmética. E realizando a aproximação das derivadas da equação da difusão pelos métodos apresentados anteriormente, nós obtemos a expressão que será usada para fazer o cálculo dos valores da concentração nos pontos do domínio. Em relação, então, aos resultados que a gente obteve com os experimentos computacionais, a gente pode observar aqui 2 gráficos, né? Um primeiro aqui em t igual a 15 segundos, a gente tem aqui a concentração dada em cada uma das posições da nossa máscara, da espessura dela, e a gente pode observar então aqui que a concentração é maior no ponto inicial, né, em x igual a 0, que faz sentido, porque a fonte ela está aqui em x igual a 0, né, próxima de x igual a 0, então a concentração aqui ser maior faz sentido em relação a essa daqui ser menor também, né. Então aqui a gente pode observar que em t igual a 42 segundos, que é a nossa segunda imagem aqui, ela reforça essa ideia de que o nosso modelo ele faz sentido, porque ele estabiliza em 0.3 aqui mais ou menos, né, 0.3 de concentração, quando a gente olha principalmente o resultado do experimento físico, que a gente pode observar aqui que foi mais ou menos 0.3 aqui também, né.
Então, os resultados eles não ficaram 100% iguais, mas ficaram relativamente parecidos. Então, aqui a gente pode ver que de diferente, né, essa subida aqui em 15 ela não ficou tão boa aqui, mas no geral os dois resultados ficaram relativamente parecidos. Então aqui a gente fez também a simulação para PFF2, apesar da gente não ter a análise da imagem, a gente conseguiu fazer então a simulação computacional dela e a gente conseguiu fazer isso diminuindo o D2, que é a nossa segunda difusividade lá, né? A gente diminuiu ela para então conseguir. A gente falou para o modelo, né, que a passagem de tinta, né, a concentração de tinta, ela vai ter mais dificuldade para passar para o outro lado da máscara. Então aqui a mesma figura em T igual a 15 segundos, a gente pode observar que a concentração ela ficou bem grande aqui no início e muito pequena aqui no final, que faz sentido, porque ele está retendo tudo no início aqui, né, da nossa máscara. E em T igual a 42, ele não conseguiu estabilizar. Então até faz sentido quando a gente olha lá a nossa máscara e ela não ficou manchada, né? Então faz sentido, porque ele não chega nem a estabilizar aqui em T igual a 42 segundos. Então aqui reforça essa ideia de que não estabilizou, né? A gente vê que ele está subindo aqui. Então a nossa PFF2 a gente não conseguiu comparar em termos de o experimento físico com o computacional, mas ele faz sentido computacionalmente, essa simulação que a gente fez. Então, em relação às conclusões do nosso trabalho, nosso objetivo foi trazer uma análise mais quantitativa dos dados em relação ao trabalho anterior. O trabalho anterior ele permitiu, então, compreender a complexidade e detalhes do fenômeno, e o nosso, ele, então, trouxe uma análise mais quantitativa, né? A gente conseguiu comparar numericamente o experimento físico com o experimento computacional graças ao processamento de imagem. Então, o nosso trabalho ele veio com esse intuito, né? E as simulações computacionais eles mostraram então resultados satisfatórios em relação a descrever o fenômeno, né? Em relação à eficiência das máscaras, a máscara cirúrgica de tecido duplo ela se mostrou menos eficiente quando comparada à PFF2, considerando então a distância de 60 centímetros. A PFF2 a gente não conseguiu fazer a comparação quantitativa, né, do experimento físico com o computacional. E em relação então a trabalhos futuros, a gente sugere então que sejam feitos os testes com mais máscaras, por exemplo, a máscara cirúrgica de tecido triplo, a máscara de tecido duplo, branca, né, de preferência, e a PFF2, sendo essa última, né, aumentando então o tempo para conseguir observar aquela estabilização, né, que foi possível de ser vista na cirúrgica de tecido duplo. E outra sugestão que a gente faz é modelar então essa máscara de forma 3D. E 3D por quê? Né? Para conseguir observar a concentração em todos os pontos da máscara. Porque a nossa abordagem ela foi em 1D, então a gente focou em um ponto apenas. Então talvez fosse interessante fazer esses mesmos testes modelando agora para uma máscara 3D. Então, uma das perguntas, né, para se responder com esse tipo de abordagem é, por exemplo, quais são as partes da máscara que passa mais líquido. Será que a parte de baixo, né, que tem os furinhos na máscara cirúrgica de tecido duplo, no caso, né, ele passa mais líquido? Então, são esses tipos de perguntas que são para ser respondidos com esse tipo de abordagem.